O presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul, Frederico Marcondes Neto, acredita que os investimentos na saúde melhoraram nos últimos anos, mas destacou que a União e o governo do estado precisam investir ainda mais no setor. As declarações foram dadas durante a oitiva da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa. Segundo ele, as cidades assumem a maioria das despesas da saúde. Os parlamentares também ouviram o prefeito de Naviraí, Leandro Pérez de Mato. Ele defendeu que o governo do estado precisa, com urgência, criar hospitais regionais nas cidades polos. Conosco no estúdio, o relator da CPI da Saúde, deputado estadual Júnior Mock, do PMDB. Bem, deputado, obrigado pela presença do senhor aqui para a gente conversar sobre CPI e, com certeza, sobre política. Afinal de contas, a eleição está se aproximando aí e nós vamos ter uma disputa aí pelo governo do estado, Senado, deputado federal, deputado estadual também. E a presidência da República. Mas falando de CPI, como é que está o encaminhamento dos trabalhos? Olha, a CPI foi implantada, foi instalada em 23 de maio. E, regimentalmente, nós temos um prazo de 120 dias para concluí-la e poderíamos, como o fizemos, pedir uma dilação desse prazo por até 60 dias. Nós solicitamos uma dilação por 30 dias. Portanto, o prazo final nosso para a entrega do relatório é o próximo dia 23 de outubro. Na última semana, nós fizemos uma reunião com os membros da CPI, coordenado pelo presidente, deputado Amarildo Cruz, junto com os técnicos que compõem a CPI, e definimos que nós ouviremos, coletaremos depoimentos daquelas pessoas que ainda entendemos ser importante ouvi-las, e também a coleta de documentos que têm sido remetidos à CPI ou solicitado pela própria CPI para averiguação de algumas questões e denúncias que chegam até nós, até o próximo dia 3. A partir daí, a CPI não ouve mais ninguém e nem coleta mais documentos, porque nós já temos mais de 60 mil páginas de documentos que deverão ser, muitos estão sendo lidos e interpretados para que a gente possa, resumidamente, fazer o nosso relatório. Nós teremos, a partir do dia 3, 20 dias para fazer o relatório e entregá-lo, como ato final da CPI, a entrega do relatório final e os encaminhamentos a partir daí. Eu tenho dito que no nosso relatório nós temos que identificar duas questões importantes. Já que a CPI é uma comissão de investigação, nós temos que colocar aquilo que nós entendemos ser indícios de irregularidade, que nós constatamos ou que nós ouvimos depoimento ou que ainda encaminharam documentos. E nós temos as questões que são deficiências. É diferente a deficiência da irregularidade. Então é preciso isso estar bem claro na CPI. Ter um relatório resumido a ponto de que nós possamos contemplar tudo aquilo que é importante que nós constatamos nos 11 municípios em que nós estivemos presentes. Foi uma escolha você ir nas sedes das macro-regiões, que é Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas, e na sede de micro-regiões, que são os outros 7 municípios que são sede de polos regionais, para a gente conhecer de fato, e em loco, como é que está funcionando a saúde nestes municípios. Então, tudo isso que nós fizemos ao longo desses 3 meses e meio estarão contido no relatório que nós emitiremos e será submetido à aprovação da própria CPI para depois tornar público. O senhor, como relator, o senhor vai pedir punição? Como é que o senhor vai encaminhar isso? Ou o senhor vai só apontar falhas e apontar o que é necessário para melhorar a saúde de Mato Grosso do Sul? Olha, a CPI é importante como uma comissão que tenha a responsabilidade da investigação, e ao investigar você identifica irregularidades ou pelo menos indícios de irregularidades comprovados pelos documentos que lá estão. Então cabe à CPI, após indicar essas irregularidades, encaminhar aos órgãos competentes, como ao Ministério Público, a Controladoria Geral da União, se for o caso, a Polícia Federal, e aos órgãos de controle, aos órgãos de controle social, e também ao Ministério da Saúde, porque quando nós instalamos a CPI, logo em seguida estivemos
junto ao ministro da Saúde e dissemos a ele, olha, a intenção da CPI é essa, é fazer um diagnóstico da saúde pública em Mato Grosso do Sul, apontar, obviamente, as irregularidades, aquelas que forem evidentemente constatadas, mas, ao mesmo tempo, também apontar caminhos para a solução dos problemas e dos gargalos que a saúde pública tem em Mato Grosso do Sul. Então, isso vai estar contido no relatório que nós também entregaremos ao ministro da Saúde. Eu estou conversando com o deputado estadual Júnior Mock, ele que é relator da CPI da Saúde. Eu vou para o intervalo, volto em seguida novamente conversando ainda sobre a CPI e aí sim nós vamos falar também sobre política. Eu estou conversando com o deputado Júnior Mock do PMDB, ele é relator da CPI da Saúde. O senhor vai apontar, por exemplo, as irregularidades dentro desse relatório e também vai apontar de que forma que podem ser isso superados, quais são os pontos que são pontos fracos na saúde de Mato Grosso do Sul, deputado? Com certeza, nós pretendemos deixar isso muito claro, né? Nós temos, a gente tem constatado ao longo desse período algumas questões que são importantes. Primeiro, os recursos são poucos, é verdade, são poucos. Eu dou só um dado para que as pessoas entendam bem isso. As duas políticas públicas sociais mais importantes deste país são a educação, a saúde e a educação, enfim. A educação, em função de toda a luta, de todo o envolvimento de todos os setores, hoje garantiu 25%, né, no mínimo, que o poder público, tanto a nível federal, estadual e municipal, tem que investir em educação. A saúde não, né? O Fundeb, que é da educação básica, tem no mínimo 15%. E ele está destinado a uma parcela da população. A saúde vai de 0 a 80 anos, toda a população se utiliza e ela tem a obrigatoriedade apenas para os municípios de 15%, o Estado 12% e a União não tem obrigatoriedade percentual nenhuma. Então é importante todo esse movimento que está se deflagrando a nível nacional e nós vamos nos envolver nele, de nós acrescermos para que a União invista no mínimo 10% do que arrecada em saúde pública. Mas a União não quer investir 10%, já barrou uma conversa no Senado, não sei se o senhor está acompanhando isso, não quer saber de investir, não quer definir um percentual de investimento que diz que o orçamento não teria condições de executar isso? Pois é, nós temos essa discussão, se nós realmente quisermos melhorar a saúde pública no país, precisa de mais recursos. É claro que não só o recurso, é preciso também que nós tenhamos eficiência na gestão, que os gastos em saúde, né, eles sejam realmente feitos de forma a atender a ordem de prioridade estabelecida. Temos problema, pouca resolutividade no atendimento básico à saúde, isso tem superlotado os hospitais, a maioria dos atendimentos nas unidades hospitalares são atendimentos ambulatoriais, quando deveriam ser apenas de urgência e emergência. Então, todas essas questões estarão abordadas. É um diagnóstico, realmente, da saúde pública em Mato Grosso do Sul, onde nós temos problemas, nós temos deficiência, tem como solucionar, mas é preciso o envolvimento e realmente fazer com que o poder público, em especial o governo federal, trate a saúde como verdadeira prioridade. Para a gente concluir essa parte da CPI, deputado, o pré-sal vai ajudar? Porque tem um percentual que vai do pré-sal para a saúde. O percentual do pré-sal para a saúde, que está definido, é 25% daquilo que arrecadar. Ele vai contribuir, é verdade, vai ampliar. Mas esse recurso do pré-sal ainda é um recurso que demora e a saúde pública ela está precisando, né, de investimento imediato. Então é preciso realmente ter um pacto nacional pela saúde, envolvendo o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, além de toda a sociedade. E agora eu vou conversar então bem com o deputado estadual, ele que é presidente regional do PMDB. O PMDB já definiu o candidato ao governo, está negociando os parceiros. Como é que está esse encaminhamento, presidente? Olha, nós fizemos uma reunião com todas as lideranças do partido, que delegaram à comissão executiva a nível estadual do PMDB a decisão da pré-candidatura, né? Então, nós fizemos uma reunião e, por unanimidade dos presentes naquela reunião, definimos pelo nome do ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trade, como pré-candidato do PMDB. E demos a ele a legitimidade oficial pelo PMDB de conduzir as negociações, né? Então, o Nelsinho tem
conversado com as demais siglas, com as lideranças de vários outros partidos, para que ele possa agregar o maior número de partidos, não só de partidos, mas de liderança, que compartilhe com o PMDB do mesmo projeto político. Para nós, e a gente tem isso claro do PMDB, a eleição do ano que vem, ela é um plebiscito. O cidadão vai ter que dizer sim ou não ao governo do PMDB que está aí. Nós entendemos que é um governo excelente, que é um governo que tem trazido resultados expressivos. Eu tenho dito que a história de Mato Grosso do Sul, com certeza, vai ter duas páginas, né? Uma antes de André e uma após André. Em todas as áreas de atuação do poder público estadual, há um destaque muito grande do atual governo do PMDB, quer seja na área de educação, de saúde, de assistência social, de segurança pública. Houve uma evolução significativa e os números falam por si. Agora, deputado, o reflexo da eleição municipal, ela vai ainda chegar na eleição do ano que vem? Eu acho que o reflexo da eleição municipal, para nós do PMDB, do ponto de vista político, ele é benéfico, porque a sociedade campograndense queria mudança. É normal, um sentimento de mudança tomou conta da população no momento da eleição. Agora, o resultado administrativo pós-eleição tem demonstrado que aquele sentimento de mudança da população era um sentimento que não corresponde com a realidade administrativa daquele que representou e venceu o processo eleitoral. Hoje, na verdade, a população, se você fizer uma pergunta para a grande maioria da população de Campo Grande, entre como era o governo anterior, né, dos anos administrado pelo PMDB, e como é o governo municipal agora, você vai ter uma resposta que o governo anterior era muito melhor, muito mais eficiente, com melhores resultados para a população. Portanto, eu entendo que até nesse aspecto, a eleição do ano que vem, ela acaba contando favoravelmente ao PMDB. Agora, nós temos um tripé, né, nessa disputa eleitoral. Aí temos o PSDB. O PMDB vai buscar o PSDB? Como é que seria a composição com o deputado federal Reinaldo Azambuja? Olha, o deputado Nelson Intrade, o ex-prefeito Nelson Intrade, que está com essa responsabilidade, já sentou com as lideranças do PSDB, com o presidente do PSDB, deputado Márcio Monteiro, com o deputado Rinaldo, convidando-os para compor e para participarem deste projeto. Já sentou com outras lideranças, está encaminhando. Eu acho que quando você se propõe a ir para um processo eleitoral, obviamente, tem que ser feitas discussões sobre o projeto de cada um dos partidos, a proposta de cada um desses partidos e como é que é possível você conciliar, né, os projetos políticos no sentido de somarem forças em relação ao processo eleitoral do ano que vem. PSDB sempre foi parceiro do PMDB. Nós estivemos distantes nas últimas eleições. Não vejo, na minha ótica, problemas de nós reconstruirmos esta aliança para 2014. Essa conversa se define quando? Bem rapidinho, então. Olha, eu acho que isso ainda nós vamos caminhar tempo, mas é conversa para definir mais para o ano que vem. Muito bem, eu conversei com o deputado estadual e presidente regional do PMDB e relator da CPI da Saúde, Júnior Mock. Deputado, obrigado pelas informações e pela entrevista. Eu que agradeço. Um abraço a todos.